seja com cada um de vocês. Convido vocês a se colocar de pé. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a você que está aqui conosco no templo, uma boa tarde a você que está em casa, na Rede Sub, conosco. É um prazer, meus irmãos, estar com vocês em mais uma oportunidade para juntos, como igreja, louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, para juntos prestarmos um culto racional ao Senhor. Então convido você a fechar os seus olhos, a você elevar os seus pensamentos ao Senhor, que nesse momento não seja mais um culto, mas seja o momento que você vai dedicar 100% ao Senhor, que você vai louvar ao Senhor com todo o teu coração, você vai orar ao Senhor com fé, com intensidade, você vai receber a poderosa palavra do Senhor para nortear as nossas vidas. Então, preste um culto ao Senhor nesse momento. Você é um homem ou uma mulher de Deus que veio aqui porque ama o Senhor, que veio aqui para adorá-lo, que veio aqui para receber mais do Senhor. Pai, nós te damos graça nessa tarde. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos, em mais uma oportunidade de louvar o Senhor, de cultuar o Senhor, que o Senhor possa receber o culto racional que vamos prestar, que o Senhor possa receber as nossas orações, a nossa adoração, nos edificar através da sua santíssima e poderosa palavra. Nós estamos aqui como igreja porque nós amamos o Senhor, porque nós queremos mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos encha com a plenitude do teu Espírito. Nós queremos mais de ti, nós queremos mais de ti. Então vem sobre nós, receba honra, glória, poder, adoração pelo século do século. Tudo é sobre ti, tudo é para ti, tudo é feito por meio de ti. Então receba a nossa honra, receba a nossa glória, receba a nossa adoração nessa tarde, no nome de Jesus, amém e amém. Você que pode, aplauda ao Senhor e vamos louvá-lo, aleluia. Glória a Deus, boa tarde, Lagoinha, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Você que não pôde estar presencial aqui, que o Senhor te abençoe e te alcance onde você estiver. Vamos celebrar o Senhor. Atraiu
Poderoso. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu e em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia, meu Senhor. Esse é o amor do nosso Deus por nós. Senhor. Glória nós damos a Ti, Senhor. Lutamos com armas de fé, em nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono
acima está, teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Oh, Ele é o Deus Todo-Poderoso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Amamos a ti, Senhor, vem sobre nós, sobre a tua igreja. Tu és o Deus Todo-Poderoso, confiamos em ti, Senhor, nos entregamos a ti, ó Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és. O teu nome é imutável, Jesus. O seu nome está sobre todo nome. Todo joelho se dobra diante do nome de Jesus. Esse nome que tem todo o poder. Por isso nós levantamos o nome do Senhor nesta tarde. Senhor, nós engrandecemos o Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós levantamos uma voz e proclamamos: Tu és Senhor sobre tudo.
O Senhor vive e reina para todo sempre. Jesus, nós entregamos, Senhor, a nossa adoração ao Senhor. Nós nos rendemos completamente a Ti. O nosso coração anseia pela Sua presença. Assim como uma costa que anseia pelas águas, nós desejamos mais da Sua presença em nós, Senhor. Pai, o Senhor é soberano. O Senhor é quem detém nas Tuas mãos todo o universo. O Senhor é quem controla os poderes. O Senhor é sobre tudo e sobre todos. Invencível, imbatível é o Senhor. Poderoso, Senhor dos exércitos. Incomparável é o Senhor. Indestrutível é o seu nome. O Senhor não pode ser vencido. O Senhor não tem inimigo à sua altura. O Senhor não pode, Pai, ser enganado por ninguém. Não existe principado, não existe qualquer poder ou principado ou potestade que se compara a Ti, Jesus. Ah, Senhor, o Senhor governa em um alto e sublime trono. Soberano é o nome do Senhor. Antes que houvesse o dia, o Senhor já era. Não há quem possa escapar alguém das Tuas mãos, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Jesus, nós entregamos esta igreja nas Tuas mãos. Nós entregamos cada vida que está cultuando o Senhor, Senhor, nesta tarde pela televisão, esses que estão cultuando ao Senhor pelas mídias, os que estão aqui presentes. Jesus, faz o nosso coração se quebrantar diante da Sua presença. Nós não podemos sair daqui da mesma forma que entramos. Transforma o nosso coração, Senhor, marca um encontro com a Sua igreja, nos desperta, nos aviva, nos levanta, nos renova nesta tarde, Jesus, e faz mais uma vez, faz de novo, Jesus, faz como o Senhor fez na igreja primitiva. Levantou homens tão simples, mulheres tão simples, para mudar toda uma história. Senhor, que desapareçamos nesta tarde e que somente o nome de Jesus resplandeça em nós e através de nós. Receba a Tua honra, receba a Tua glória, receba o Teu louvor. Pelos séculos dos séculos nós proclamaremos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode exaltar o Senhor mais uma vez. Você pode proclamar mais uma vez a ponte dessa canção, dizendo: o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus, exaltar a Ele. Ele vive e reina para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar.
Meu irmão e minha irmã, graça e a paz do Senhor seja com você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida e seja também sobre a sua família. Esta é a oportunidade que nós temos, que privilégio é podermos adorar o nome de Jesus, amém? Glória a Deus por você que está aqui presencialmente, Deus seja louvado. Rapidamente, abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 19, Mateus 19, glória a Deus, a partir do verso 16, Mateus 19, 16, diz assim: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Se você quiser ser perfeito, Jesus respondeu: vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Irmãos, esse texto é muito conhecido. O jovem rico é a característica que marca esse pequeno trecho. Mas é interessante que ele já aproxima-se de Jesus, cheio das suas razões, por ser um grande observador da lei de Moisés. Ele já tinha no seu coração uma ideia completamente mal interpretada acerca da lei. O que Jesus queria ensinar não era o mandamento ser maior do que o propósito. O mandamento de Deus dado a Moisés deveria apontar para o verdadeiro propósito. O que ele não percebe é que ao guardar os mandamentos, ele negligenciava o principal, que era praticar todo o mandamento para a glória do nome de Jesus. E ele disse assim: eu já tenho observado toda a lei, eu já tenho praticado tudo isso. Jesus, então, para que você seja perfeito, você deve pegar as suas riquezas, abrir mão dela e me seguir, dá aos pobres e segue. O texto diz que ele se entristeceu, provavelmente porque o seu coração estava alicerçado sobre as riquezas. E se isso é uma grande verdade, ele negligenciava todos os outros mandamentos, porque é impossível guardar o primeiro mandamento colocando as riquezas acima do primeiro mandamento, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. De segunda forma, ele jamais conseguiria amar o seu irmão, e por conseguinte ele não conseguiria cumprir o que eles chamavam do mandamento quinto, que seria Corban. Corban é o quinto mandamento com promessa. O que ele tinha que fazer? Honrar o pai e a mãe com recursos financeiros. Naquela época não havia INSS, previdência privada, pensão. Eles não tinham recursos, fundo de garantia. E Deus estabeleceu uma lei chamada Corban. O Corban era o filho tirar recursos do bolso para sustentar o pai e a mãe. Ele não consegue praticar em nome da pseudo-religiosidade que ele tinha em seu coração. Ele amou mais o dinheiro do que o próprio Deus. Irmãos, nós não podemos prender os nossos interesses em coisas materiais, mas ao mesmo tempo são a partir dela que nós evidenciamos um novo nascimento. Então a generosidade, ela não vem sobre o mandamento, porque Abraão deu antes mesmo da lei.
A generosidade vem como aquela oferta da viúva. Possuindo tudo, ela entregou o quadrante daquele dia. E o Senhor Jesus, essa sim, deu de tudo quanto possuía, e não sobre aquilo que sobrepujava. Eu quero te convidar a adorar o Senhor, através do dízimo, entregando uma 10ª parte. Perguntaram para um teólogo americano: você não se entristece por confiar à igreja a 10ª parte dos seus bens? Ele disse: antes do contrário, eu me alegro, porque eu sei que o Senhor me deu a oportunidade de administrar 90, por isso eu devolvo 10% do recurso que Ele me confiou. Você também pode entregar ao Senhor a sua oferta. Nós temos a nossa chave Pix que está aparecendo para você que nos acompanha aí, ou você que está presente quer fazer de uma forma fácil. Você pode entregar o seu dízimo, você também pode entregar a sua oferta ao Senhor através dos dados ou através das salvas pelas nossas diaconisas e diáconos que estão passando aí enquanto nós adoramos mais uma vez o Senhor com uma bela canção. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Só tu és o Deus eterno. Estende a sua mão para cá, por favor. Mesmo que você que está aí nos acompanhando, Pai, nós queremos apresentar ao Senhor os recursos que nós devolvemos e entregamos diante da sua presença. Estão aqui, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor tem nos confiado de forma completa. Nós devolvemos, entregamos, Deus, os nossos dízimos e entregamos também as nossas ofertas. Cremos que isso se transformam em sementes que será lançada em boa terra, a fim de que o nome do Senhor Jesus
Jesus continue sendo pregado, proclamado, exaltado. Oramos para que o Senhor abençoe o trabalho das mãos dos teus filhos, desses que entregaram por meio, Senhor, dos canais, das contas, os que entregaram aqui nesta oportunidade, por meio, Senhor, das salvas. Nós abençoamos, Senhor, as mãos e o trabalho dos teus filhos, que haja pão sobre a mesa de cada um, que os celeiros estejam abertos para que o Senhor transborde sobre cada um deles a medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Também entregamos, ó Pai, cada um desses pedidos de oração. Deus, há tantos milagres aqui registrados nesses papéis. Deus, a tua palavra diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, e nós oramos, apresentamos, cremos no milagre, na resposta, na provisão de cada um desses pedidos. Há coisas que parecem impossível para o homem, mas para o Senhor tudo é possível ao que crê. Por isso nós oramos e abençoamos cada família, cada vida aqui representada nesses pedidos, em nome de Jesus, amém. E você diz graças a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria conhecer você que está nos visitando aqui nesta tarde de domingo pela primeira vez. Sua primeira vez, levante uma das suas mãos, deixa a gente te conhecer. Existe alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Nós temos um irmãozinho lá atrás, né? Não é a primeira vez dele, não. A mãe está ali, não. Glória a Deus, amém. Senão a gente iria entregar um card. Existe alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Para você que está chegando aí agora neste culto, saiba você que nós temos só no domingo 10 cultos durante todo o domingo. Esse aqui seria o 4º culto do domingo. Nós tivemos um 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã lá embaixo, 10 da manhã aqui. Aliás, o 5º, e agora 1h, depois das 15 horas com o pastor Isaías, depois das 18 horas aqui no principal, e depois também às 19 horas lá no Hub, e por último o culto de 20h30, sem falar às 17 horas o culto inglês aqui no céu. Então são vários cultos durante o dia, e você pode fazer parte de qualquer um desses cultos. É só vir presencialmente, ou estar ligado aí na rede super de televisão, também ligado nos nossos canais digitais. Aproveita, meu irmão e minha irmã, para seguir a gente. Se inscreva no nosso canal da nossa igreja, ative o seu sininho para você ficar por dentro de toda a programação e de todos os cultos, para a glória de Jesus Cristo, e você é muito bem-vindo. Todos receberam o nosso fly aqui com toda a nossa programação da nossa igreja? Quem não recebeu esse fly com toda a nossa programação semanal, levante uma das suas mãos. As nossas diaconisas e diáconos vai entregar para você. Aqui nós temos os próximos eventos da nossa igreja: encontros para adolescente do Rocket agora, no dia 20, do dia 29 ao dia 31, dia 6 de agosto, Sister Day. Os ministérios, tanto do Carisma Start, já começou a inscrição. Você que tem interesse de dar os seus primeiros passos, aprofundar nas escrituras, Carisma Start. Todo membro de Lagoinha precisa passar por essas etapas, principalmente pelo início através do Carisma Start. Se você já fez a transferência para a nossa igreja, ou se você deseja batizar, você precisa dar esses primeiros passos. Você vai ligar no 987932362. Aqui também tem um telefone da Fábrica de Artes. Impacto Vida para adulto, para crianças dos Gideões Mirins. Culto de Maravilhas, você pode fazer parte também com a pastora Alaelsa, toda quarta-feira lá no Tabernáculo. Ela tem 2 cultos às 14h30 e às 19h30. E nós temos também aqui o nosso campus online. Isso mesmo, é uma igreja completamente online, onde homens e mulheres fazem parte da nossa igreja através da plataforma
online. Você cultua, você participa do momento de comunhão, você é inserido em discipulado, em GC online, tem um acompanhamento pastoral e você pode fazer parte também do campus online, ou se você deseja mais do que isso, uma lagoinha nascendo aí na sua cidade, no seu município, por favor, ligue para o pastor Giba, nesse telefone que está aparecendo aí, e toda a equipe do pastor Giba vai entrar em contato com você, e quem sabe não nasce uma lagoinha na sua cidade, no seu município e no seu estado, para a glória do nome de Jesus. E os mais avisos estão todos aqui no nosso fly, e você também encontra através do nosso site, lagoinha.com. Inscrições para jovens casados, casados para sempre, namorados, curso de noivo e todas as demais inscrições através do nosso lagoinha.com. E nós temos também a Rádio Super. Quem não conhece precisa conhecer, toda uma programação para abençoar você e a sua casa, isso mesmo, 100.5 FM, 24 horas de programação para lá de abençoada, para abençoar a sua casa. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Super, você pode ouvir a Rádio Super pelo lagoinha.com e acompanhar toda a programação em nome de Jesus. E eu quero terminar aqui fazendo duas indicações, este best-seller, as 5 linguagens do amor, aqui do Gary Chapman, não sei nem pronunciar o nome, é isso mesmo? É isso aqui, o nome é em inglês, é isso, as 5 linguagens do amor. Eu já li o livro, mas não sei pronunciar o nome do autor. Você vai conhecer a linguagem do seu cônjuge, ou se você tem interesse, a sua própria linguagem, se você é uma pessoa que precisa, que se move pela qualidade de tempo, palavra de afirmação, enfim, você pode aprender através deste livro. E temos esse aqui também, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, as 3 dimensões do amor feminino. Você encontra na nossa livraria Seara, como diz o Jean, não é apenas uma livraria, mas também um ministério. Ele criou esse slogan, você criou, Jean, esse slogan, não? É isso aí, não é apenas uma livraria, mas também é um ministério. Então fique ligadinho aqui na nossa livraria Seara. Você também pode abençoar outras pessoas com vários livros, vários autores para abençoar a sua vida. Amém? Feito todos esses avisos, abra comigo no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios 2, 11. No domingo passado nós falamos do verso do 1 ao 10, sobre a salvação pela graça, e não de graça, mas pela graça mediante a fé. E agora o apóstolo Paulo precisa orientar a unidade sobre o caráter da nova natureza. Então nós falaremos da nova natureza em Cristo. Então os versos do 11 a partir do 11 ao 18. E eu quero fazer aqui uma leitura na versão viva. Irmãos, é muito importante, toda vez que você tiver acesso à Escritura, você ter várias versões para você consultar. Nós temos uma tradição de pegar as traduções mais antigas, porque acreditamos que elas estão mais perto das traduções da palavra do original. Mas os últimos teólogos que sistematizam, dentro da teologia, eles acreditam unânimes, que quanto mais próximo da linguagem de hoje, mais o conceito daquela palavra é melhor interpretado. Então nós temos vários problemas na interpretação e não na inspiração. Uma pessoa me disse ontem, conversando, se eu acreditava na inviabilidade das Escrituras e na inerrância. Eu disse que 100%, e todas as vezes que encontrarmos
uma suposta contradição nas Escrituras. Não está nas Escrituras, mas no leitor. Não existe contradição nas Sagradas Letras. Nós temos problemas de interpretação. E é por isso que eu quero ler para você aqui na versão ou na tradução viva. Olha como que a leitura muda no seu sentido interpretativo aqui. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. O apóstolo Paulo diz assim: nunca se esqueça, eu vou ler na versão viva. Nunca se esqueça de que antigamente vocês eram pagãos e de que eram chamados de ímpios e impuros pelos judeus. Mas os corações deles ainda eram impuros também, embora eles submetessem às cerimônias e aos rituais dos piedosos, porque eles se circuncidavam como sinal de piedade. Lembrem-se, no verso 12, que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigos dos filhos de Deus, e Ele não prometera nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos, sem Deus e sem esperança. Verso 13: agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus, e ainda que antigamente estivesse muito longe de Deus, agora vocês foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Verso 14: porque o próprio Cristo é o nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre todos nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Pela sua morte, ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e excluíam os gentios, pois ele morreu para anular todo aquele que de sistemas judaicos e leis judaicas. Depois ele mesmo tornou os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez parte dele mesmo. Assim ele nos combinou para tornarmos uma nova criatura, e finalmente houve paz. Feche os seus olhos. Me permita orar mais uma vez por nós. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por sua santa e preciosa palavra. Obrigado por ouvirmos da parte do Senhor, Senhor, a revelação que o Senhor confiou, inspirando homens, e nós temos acesso a uma tradução na nossa língua nativa. Oramos para que esta revelação que o Senhor confiou a esses homens inspirados possa se tornar também uma inspiração ao nosso coração, a fim de vivermos de acordo com a sua santa e gloriosa vontade. Nós pedimos para que a tua palavra nos comunique a vida em nossa vida, que estejamos convencidos, Senhor, que estejamos atraídos, que estejamos, Senhor, corrigidos, consolados e edificados nesta tarde, em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus? Irmãos, depois do apóstolo Paulo ter apresentado aos irmãos, agora que se reúne na região da Ásia, na igreja de Éfeso, ele sabia que haviam dois grupos étnicos e culturais distintos. Se de um lado você tinha a seletividade dos judeus, que não se permitiam comungar nem mesmo com os judeus samaritanos, do outro lado você tinha um grupo de helenistas, gregos, que também não toleravam o que eles chamavam de bárbaros. O que era o grupo helenista bárbaros? Eram gregos
E eles acreditavam que todo aquele que não era grego em essência de nascença, eles tratavam também como bárbaros, povos distintos, povos que eles não consideravam com a mesma importância que o grego possuía. Eles tinham uma pseudo-consciência de que, por mais que os filósofos pertenciam a eles, eles acreditavam que eles eram o suprassumo do saber. Os gregos eram os donos da cultura, os donos do pensamento crítico, os donos da fala. A língua nativa dos gregos era predominante naquele mundo antigo. Inclusive os romanos, que tomou o poder dos gregos, também falavam grego, o grego koiné. Esses gregos tinham uma rivalidade com todos os povos bárbaros, inclusive os romanos, e eles tinham uma rivalidade também com os judeus. E dentro do grupo seleto do judaísmo, tinham grupos dentro do judaísmo. Por exemplo, um judeu que nasceu no reinado do sul, eles tinham dificuldade com outros judeus do reinado do norte, conhecido também como grande parte os samaritanos. Dentro do judaísmo tinha um outro grupo que eles rejeitavam, era o grupo dos publicanos. Os publicanos era na verdade um judeu que agora se coadunou com o domínio romano para cobrar os impostos a favor de César e de Roma dos próprios compatriotas. Então os judeus tinham várias rivalidades étnicas, porque eles acreditavam na natureza eletiva de Deus em chamar Israel como um povo especial. Mas na verdade, irmãos, o que eles não se atentaram é que Deus não chamou os israelitas para serem especiais, a fim de rejeitar os outros povos. É o contrário. Deus levantou a nação de Israel para que Israel apresentasse de forma especial o único Deus vivo e soberano. Israel se torna especial por causa da missão e não por causa da etnia geográfica. Israel se torna especial não por causa da lei, mas por causa da eleição de Deus com este povo. E aqui nós temos um grave problema infiltrado agora na igreja que cresce, miscigenada entre vários povos e culturas. É muito comum os grupos se formarem. Na família nós não temos intimidade com todas as pessoas, nós preferimos alguns do que outros. Deus não faz acepção de pessoas, mas existem pessoas que o preferem mais do que outros. É por isso que quanto mais buscamos, mais encontramos. O apóstolo Paulo percebe que a cruz agora nivela todos os homens. Não há mais gregos, não há mais bárbaros, não há mais judeus, não há mais helênicos, não há mais um único povo especial. Aliás, nunca houve um único povo especial. Por mais que procedesse a lei dos judeus, as alianças, o apóstolo Paulo escreve isso aos romanos. Dele procede os profetas e o próprio Cristo, mas isso não fez de Israel um povo especial por si mesmo. O que torna Israel especial são as alianças de Deus com este povo, a provisão divina, como Deus se revelou a este povo. Ele começa com este povo com um homem que não era judeu, ele era de Ur dos caldeus, Abrão. Deus escolhe este homem do meio de um povo pagão e chama para que este homem fosse pai de nações, pai de muitos, assim como a sua esposa. E aqui está um grande problema: a natureza de Israel não era especial por pertencer à Palestina ou por se apropriar da Canaã. O que tornou a natureza especial de Israel foi o Deus que tornou Israel como luz do mundo.
Mas eles se ofuscaram. Ao invés de eles espalhar e proclamar o Deus Yahvé a todas as nações, eles retiveram a revelação. Eles não transpassaram as barreiras étnicas. Eles se enclausuraram dentro do seu próprio povo e não aceitavam nada do lado de fora. Tratavam os estrangeiros com muito rigor, com muita hostilidade. É por isso que Deus tem que estabelecer uma lei para cuidar dos estrangeiros. Eles não se davam em casamento com outros povos. Em contrapartida, não apresentavam o Deus de Israel aos demais povos. E isso foi se acendendo dentro do contexto agora da nova aliança. E Paulo se preocupa porque na região da Ásia havia sinagogas de judeus separatistas, conhecidos como escribas e fariseus. Dentro desta mesma região haviam gentios convertidos a Jesus Cristo de Nazaré. E agora Paulo percebe que poderia haver uma rebelião e uma ruptura por causa das culturas e das etnias contrárias. Um aprendeu a guardar a lei, o outro aprendeu a partir do gnosticismo, um aprendeu sobre os mandamentos, o outro cresceu sem mandamento nenhum, e agora eles pertencem a uma única comunidade de fé, chamada Igreja de Cristo Jesus. Imagina a confusão que poderia dar a partir desses grupos. E é por isso que agora o apóstolo Paulo trata algo muito importante, que ele diz assim: porque o próprio Cristo é nosso meio de obter, portanto lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo fala para os dois grupos. Porque gentio na carne? O judeu tratava os gentios como escória, porque eles não tinham sido circuncidados. Então todo gentio quer dizer gentinha, ou gente, todo aquele que não é judeu. Então eles tratavam assim: se não é circuncidado, não é alguém de boa fama, não é alguém que pertence à aliança, é a escória do mundo, era alguém desprezado. Mas o apóstolo Paulo sabe que ele precisa mostrar, inclusive para os judeus, de que mesmo ele circuncidado, antes da circuncisão, que é o que o torna especial, eles eram gentios também, mesmo diante da circuncisão. O que eu estou tentando dizer? O que Paulo disse: os judeus não poderiam desprezar os gentios por causa da circuncisão, porque eles eram promíscuos, tanto quanto depravados, tanto quanto os gentios, a quem eles tantos discriminavam. Irmãos, a igreja de Cristo não pode incorrer nesse erro, da gente achar que somos um povo seleto, que o mundo está longe e que nós vivemos numa espécie de um monastério, de que lá é tudo ruim. O mundo jaz do maligno e nós não podemos abençoar, viver e conviver com o mundo, mas antes criando uma espécie de dualismo religioso, vivendo enclausurado dentro da igreja. Apenas aqui no contexto eclesiástico, o apóstolo Paulo lembra que aos judeus e aos gentios não sobra ninguém, todos estão debaixo de uma depravação absoluta e completa, que o coração do homem é mau, que o coração do homem deseja o pecado. É por isso ele diz: portanto, lembre-se, vocês estão se esquecendo de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Agora ele também fala aos gentios. Os gentios que haviam se convertido a Cristo Jesus começaram a rejeitar agora o contrário, os judeus judaizantes. Irmãos, toda hora o Senhor tem que aproximar os crentes, porque a gente começa a separar em nome de pseudos
homens, personalidades. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou isso, eu sou aquilo, e vamos criando os nossos grupinhos do Luluzinho e os grupinhos da Luluzinha. Nós vamos separando as pessoas ao invés de ajuntarmos. A natureza que nos pertence, que é uma nova natureza, o Espírito recriado, a natureza de Cristo, nos liga aos nossos irmãos, mesmo eles tendo contextos diferentes do nosso. E a igreja de Cristo precisava entender isso, que ela precisaria compartilhar de um único coração, de uma única alma, de um único sentimento, de que tudo era de todos, era um por todos e todos deveriam ser por um. A maior estratégia de Satanás não tem sido em desviar pessoas e levá-los para o mundo. A maior estratégia de Satanás nos dias atuais é separar os irmãos dentro das igrejas. É colocar pastores contra pastores, membros contra membros, grupos. Um é religioso demais, o outro conhece demais, o outro é pentecostal, o outro é reformado, o outro é não sei o que, o outro é aquilo outro, e eles não podem participar da mesma espiritualidade, porque um é muito conhecedor e o outro não sabe nada. Quem é o homem diante da cruz de Cristo, tendo em vista que somente Cristo é soberano sobre tudo e todos? É por isso que o apóstolo Paulo precisa relembrá-los quem eles eram. Sabe aquela pessoa que conheceu a Jesus, deu os primeiros passos, teve que limpar o bumbum dele com talco, porque ele dava trabalho no evangelho. Alguém um dia confiou uma responsabilidade. Depois que ele aceita o evangelho, ele começa a rotar, passar por cima de todo mundo. É alguém que não suporta mais os pequenos na fé, se tornou um grande paladino da verdade, um grande Aristóteles, um grande Platão, ou um grande teólogo, que nem todos são dignos de caminhar com ele, porque o nível de espiritualidade dele é quase a Trindade em pessoa. Ou do outro lado, é alguém que caminhou, começou a aprender com Cristo, foi se tornando alguém espiritual, foi fazendo cursos, foi fazendo teologia, foi se envolvendo nos mistérios, e aí é tão espiritual que ninguém pode andar do lado de tão espiritual que é, porque tem visão aberta, porque vê anjo, porque vê demônio, porque ninguém tem o discernimento que ele tem, ninguém tem a percepção que ele tem, e vamos criando esses grupos dentro da igreja. Que perigo é isso dentro da igreja? A separação, a unidade precisa ser a principal marca da igreja de Cristo Jesus, porque dentro da igreja tem que ter mestres e profetas. Dentro da igreja tem que ter pastores e evangelistas. Dentro da mesma igreja tem uns que cuidam das mesas, o outro cuida do socorro, de atender as viúvas, os órfãos, o outro cuida da sistematização das escrituras para combater as heresias. E a igreja se torna bela pela diversidade dos dons e não pela separação por causa dos mesmos. É por isso que Paulo escreve relembrando, vocês não estão lembrados? Acerca da suas incircuncisão, de quem vocês eram, que é feita na carne por mãos humanas. Verso 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Não adianta religiosidade sem Cristo, não adianta saber sem Cristo, profetizar sem Cristo, conhecer sem Cristo, porque se Cristo está em você, você perdoa fácil. Se Cristo está em você, você não tem divisão com seu irmão. Se Cristo habita você, a sua natureza é a natureza de Cristo. E o que Cristo fez na cruz? Reconciliou o mundo inimigo com Deus. E mesmo aqueles que ofenderam ele, ele disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
Hoje nós dizemos ser de Cristo, mas não perdoamos uma dívida. Não temos a capacidade de caminhar a segunda milha. Não suportamos ser ofendidos. Levantamos o beicinho e ficamos magoadinhos porque alguém nos feriu. A gente para de caminhar, a gente abandona o ministério. E aí eu pergunto: qual natureza você possui dentro de si? Uma natureza de Cristo recriada. Porque quem tem a natureza de Cristo, ainda que se ofenda, irmão, ele sabe que aquilo é muito pouco perto daquilo que fizemos contra o Filho de Deus na cruz. Então perdoar a ofensa, perdoar o pecado uns dos outros é um privilégio, ainda que isso arranque lágrimas de nós. E a igreja de Cristo precisa entender: se estamos nos separando uns dos outros, não é um bom sinal, porque o maior elo de todos é o amor que nos une, e não as nossas discordâncias por causa de pensamento A ou B. Isso estava acontecendo na igreja de Cristo. Separação, grupinhos, ofende a Deus, porque não foi Cristo que morreu por todos. Então nós devemos também morrer uns pelos outros, e não ofender uns aos outros, e não pisarmos uns nos outros. Nós devemos, ainda que seja difícil, falo por mim, se alegrar com a alegria do irmão. Nós devemos nos alegrar. Nós temos que tirar de nós essa ideia de que o nosso irmão é o nosso concorrente, é o nosso inimigo, é o nosso adversário. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo disse: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestade que agem nas regiões celestiais. Irmãos, está chegando um momento na igreja que não está precisando nem do diabo agir, porque a gente mesmo já tem feito a parte dele, através do nosso coração pecaminoso. Quando nós vemos alguém caído, nós temos que levantar a mão, e não entulhar, e não pisar, e não ofender. Isso não exime a gente de denunciar pecado. Isso não quer dizer que não possamos denunciar as coisas erradas dentro da igreja, pelo contrário. Mas o que é mais importante, a tradição em nome da lei ou as pessoas? Os fariseus estavam fazendo assim, rejeitando as pessoas por causa da lei, do legalismo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças. Ele agora direciona aos gentios. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, essa era a nossa natureza e a nossa realidade pecaminosa. Irmãos, nós fomos convidados, não como convidados de honra. Nós não somos parte da aliança primária. A Bíblia nos chama de ramos enxertados e não naturais, os gentios. Nós somos um povo do ocidente aqui, irmãos. Nós fomos pela misericórdia atraídos. Nós fomos convidados por Deus, por graça e sobre graça, o nosso nome foi escrito no livro da vida. E será que nós não podemos ter esse mesmo olhar um para com os outros? Ao invés de pisarmos, ao invés de causarmos contendas e tantas outras intrigas e brigas, não aceitando o erro do outro e o seu. Somos ótimos para darmos lição de moral, e aqui diz alguém que é ótimo para dar lição de moral, mas o Senhor tem me levado a enxergar a podridão que é o meu coração e o quanto eu careço da bondade e misericórdia de Deus. Irmãos, a gente só consegue enxergar a graça quando nós percebemos a nossa depravação. Aí quando a gente percebe a nossa depravação, antes da gente acusar, antes da gente denunciar a trave, o cisco no olho do irmão, a gente já percebe o nosso. Meu Deus, estava ontem lá, perdido no cabaré da vida. Estava lá envolvido em um tanto de coisa errada.
Mas um dia alguém pregou para mim, não me condenou, não me censurou, anunciou o Evangelho. Eu vim aqui na frente, entreguei a minha vida para Jesus com a vida toda bagunçada, comecei a dar os primeiros passos, fui acompanhado, fui amado, fui orientado, fui discipulado, fui norteado, e agora eu tenho que fazer o mesmo. Anunciar a mesma verdade a esses. Irmãos, os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. Só que a gente está afastando os doentes da igreja, porque a gente é tão religioso que eles não podem sentar aqui. Vocês conseguem compreender isso? Como é que eles vão vir, irmão, se a gente não suporta? Nossa, olha o tamanho da roupa, olha o tamanho disso, olha o tamanho daquilo. Irmãos, eu falo por mim. Se eu não vigiar o meu coração, eu me torno o pior dos religiosos aqui. Por isso que eu tenho que ser quebrado toda hora, para ter olhar de misericórdia, como Deus sempre teve misericórdia de mim. Irmão, pensa num homem que dá trabalho para Jesus, sou eu. Se não for a graça dele todo dia me atraindo, eu vou correndo para o pecado. Era isso que Paulo queria ensinar aos irmãos de Éfeso. Vocês têm uma nova natureza, mas se lembre da antiga que vocês possuíam, e a natureza era pecaminosa. Olha o que ele continua dizendo, 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quem? Eu e você. Estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Irmão, eu me lembro, eu via crente na rua, eu ria de crente. Eu tinha um amigo que tocava piano, teclado, quer dizer, na igreja. Domingo de manhã, ele vestia um terno igual do Didi Mocó, com a ombreira grande assim, ó, num sol, e ele descia a rua com o teclado e com a Bíblia, mas eu ria. Eu falei assim, gente, que menino bobo, para onde que vai assim? Aí hoje eu desço a rua, e, gente, que menino bobo, para onde que eu estou indo assim? Eu estou indo atrás da vida, da verdade, do caminho, daquele que me alcançou, daquele que me chamou, daquele que mudou a minha história. E é um privilégio vestir um terno, colocar a Bíblia debaixo do braço e ser um proclamador das verdades celestiais, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Cristo Jesus em nós. É isso que Paulo lembra esses irmãos gentílicos. Vocês estão achando que vocês são melhores do que outros? Vocês estavam mortos, era um pior do que o outro. Se gritasse aqui, pega ladrão, não ia sobrar nenhum, meu irmão. A gente gosta de denunciar Brasília, mas e os nossos jeitinhos brasileiros em casa? Gato net, gambiarra na internet, aparelhinho de satélite comprado para não pagar net. E os nossos jeitinhos, não devolve o troco, só nega imposto. Adianta denunciar Brasília? Cai um caminhão aí nas rodovias, a gente vê o que acontece, é saqueado na hora. Irmãos, a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber a nossa depravação primeiro, a nossa impudicícia, a nossa imundícia, a nossa podridão, porque só assim nós valorizaremos a obra de Cristo Jesus por nós naquele madeiro. Ele continua dizendo, foram aproximados pelo sangue da circuncisão, não, pelo sangue de Cristo. A única maneira do homem se relacionar com Deus é mediante Cristo Jesus. Você pode dominar toda a lei, você pode dominar
todos os rituais, você pode vir em todos os cultos, você pode dar o seu corpo para ser queimado em praça pública, você pode profetizar, você pode subir ao terceiro céu, você pode ter visão, revelação, você pode rodar, sapatear, você pode praticar qualquer tipo de esoterismo, somente por meio de Cristo Jesus que temos acesso ao Pai. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a própria vida. Somente em Jesus. Aos gentios que não tinham a lei, mas agora são atraídos pelo sangue de Jesus, e aos judeus que mesmo circuncidados precisariam confessar a Jesus como Senhor. Irmãos, não existe mais separação em grupos. Eu não penso que agora nós temos um Israel de Deus lá na Palestina. A igreja de Cristo é o povo de Cristo. O relógio de Deus não é Israel, o relógio de Deus é a sua palavra. É isso que nós precisamos preservar. Ainda que Deus tenha algo específico com Israel, mas eles não são mais especiais, porque eles têm o Rio Jordão, porque o novo nascimento não vem da água, mas do Espírito do nascer, nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo, e Paulo diz isso: todos os israelitas serão salvos? Não, alguns foram salvos, porque a maioria rejeitou o Cordeiro de Deus, a pedra principal. Esses construtores rejeitaram a pedra principal e ela veio a se tornar a pedra de esquina. Foi Pedro quem levantou e disse lá no Sinédrio: vocês, judeus, por mãos iníquas, que mataram a Jesus pela presciência de Deus. Vocês mataram os profetas, vocês mataram a Cristo Jesus, porque vocês não conheceram a Deus e muito menos a lei, por isso mataram a Cristo. O apóstolo Paulo diz, 14, porque Ele é a nossa paz, a shalom. Os israelitas esperam ainda por uma shalom até hoje, por isso eles crucificaram o verdadeiro shalom, a verdadeira paz, Jesus, por esperar uma paz terrena. A nossa paz, não espere por tempos de paz, espere por tribulação, mas o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Ele estará conosco. Continuando, de dois povos Ele fez um só. Está aqui escrito, irmãos. Por que dois povos? Judeus e gentios. Não tem mais povo especial. Todos os que creem em Jesus são sacerdócio real, nação santa, povo eleito, adquirido por Deus, para anunciar as suas grandezas, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nem sequer éramos um povo, mas agora somos. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos. Estávamos como ovelhas desgarradas, perdidos, fugimos da ira, ou tentando fugir, mas a graça irresistível do Senhor nos atraiu. Ele nos escolheu pelo Filho, o qual agora clamamos: Abba, Pai. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente selados, vivendo a glória do Senhor, uma família
sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso é para mim. Não tem essa música, irmãos? Porque agora todos em Cristo se tornam um com Cristo. De dois povos, ele fez um. E esse povo se chama igreja, noiva, o qual ele voltará para buscar. Amém? Eu termino com o verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O que é isso? A exigência foi abolida porque Cristo cumpriu tudo que a lei exigia, e aí ele pôde riscar a ordenança de dívida que era contra nós, aniquilando ela no madeiro. A lei dizia: quem peca deve morrer. Por que a gente não morre? Porque o Cordeiro de Deus já foi entregue antes da fundação dos tempos. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Não há mais condenação sobre os judeus, sobre os gentios, sobre os bárbaros, sobre os teólogos, sobre os pentecostais. Não há mais condenação sobre quem? Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. É em Cristo que nós somos perdoados. É em Cristo que nós somos atraídos, é em Cristo que nós recebemos a bendita esperança, é em Cristo que nós temos uma nova natureza, é em Cristo que nós somos perdoados e tornamos-nos povo de Deus. Por isso, nós temos a vitória que vence o mundo. E sabe qual é a vitória que vence o mundo? A fé em Cristo Jesus. Pela fé. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? No verso 16, ele diz: um só corpo por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Irmão, sabe o que eu tenho pensado nesses últimos dias? Lendo esse texto, que eu tenho que consertar os meus relacionamentos, às vezes estando certo ou errado, eu preciso consertar a casa, eu preciso rever os meus conceitos, os meus valores, eu preciso reatar as minhas alianças. Talvez estamos convivendo, ceando com pessoas que nós não conversamos, porque fomos feridos, tivemos algum problema. É hora da gente reatar, é hora da gente voltar para aquele ente querido que usou nosso cartão e não pagou, e a gente ficou nervoso, que bateu o nosso carro, ou que nós fizemos isso com ele. Peça perdão. Você gritou porque você comeu o pudim dele na geladeira, você usou o sapato, o escarpão Luiz 15 dela lá na sapateira, você usou a roupa nova dele e dela, você usou a xícara que não podia usar, que era para visita, você levou uma Tupperware para casa e nunca mais devolveu. Ali começou um caos. É hora de reatar, porque a igreja de Cristo não pertence apenas aos judeus e nem apenas aos gentios, mas àqueles que creem em Cristo Jesus, o qual ele pela cruz desfez a inimizade. Não faz sentido um cristão que tem inimizade com outro. Nós não podemos, irmãos, porque senão seremos os piores dos hipócritas. Como é que a gente vai cantar essa canção? Somos corpo. Eu preciso de ti, irmão. Mais longe, né? Eu preciso de ti, irmão, dormindo.
Não. Eu preciso de ti, irmão, você lá e eu cá. Ainda bem que eu e você não somos assim, que a gente perdoa de verdade, né? Vocês conseguem entender que a nova natureza nos reconecta com Deus e com o nosso irmão? Não há mais diferença. Ele diz: destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou. Paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Nós precisamos evangelizar os evangélicos. Chegou o momento de fazer isso. Nós precisamos apresentar Cristo aos cristãos. Nós precisamos falar da igreja para a igreja. Nós precisamos compartilhar o corpo no corpo. Nós precisamos fazer parte do sangue, entregando-se ao próprio irmão. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai e um só Espírito. Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos cantar mais uma canção. Vamos cantar. Conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós queremos voltar às primeiras obras, de onde tudo começou. Nós voltamos para o novo e vivo caminho. Nós voltamos para os braços que sempre estiveram abertos a nos esperar. Talvez estivemos tão longe, gastando toda a herança que o Senhor nos confiou. Nos sentimos sujos, condenados por algum pecado cometido. Mas nesta tarde de domingo, o Senhor nos diz: volta, meu filho, volta, porque eu estou de braços abertos a te esperar. Eu trago sobre vocês novas vestes, coloco um anel em seu dedo, te dou uma nova sandália, porque você que esteve perdido foi encontrado. Senhor, nós oramos para que qualquer um que esteja agora nesta tarde ouvindo esta palavra, reconheça a sua insuficiência. Em nome de Jesus, Pai, eu gostaria que todos, ainda com os olhos fechados, todos, repetissem esta oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, mais alto: Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te reconheço como único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: eu que um dia
andei nos teus caminhos, mas por algum motivo me desviei. Arrependido volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Eu faço essa oração, me entregando e me reconciliando em nome de Jesus. Sem constrangimento, todos ainda de olhos fechados. Eu vou contar até 3. E você que orou pela primeira vez se entregando a Jesus, ou se reconciliando com Ele, você vai abrir os seus olhos e levantar uma das suas mãos, porque nós queremos te conhecer. Amém? 1, 2, 3. Existe alguém que entrega a sua vida para Jesus nesta tarde, ou se reconcilia no caminho do Senhor Jesus? Alguém? Levante uma das suas mãos, nós queremos conhecer você. Glória a Deus. Tiago, eu estou do outro lado de Minas Gerais, eu falo de um outro bairro, de uma outra cidade, de um outro município, ou de um outro país, mas eu fui tocado por essa palavra. Como é que eu faço? Você vai ligar para a gente agora, por favor. Ao término deste culto, você vai pegar esse telefone que está aparecendo aí no seu televisor, vai nos ligar e nós daremos os primeiros passos juntamente com você. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu, com seus olhos fechados. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, espalhados em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. E você diz amém. Às 15 horas com o pastor Isaías, às 18 com o pastor Márcio, pastor Jonas, para a glória do nome de Jesus Cristo. E às 19 lá no Hub também, os jovens, também os adolescentes, o Legacy, todos unidos para a glória do nome de Jesus. E às 20h30 também estaremos aqui. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e que você tenha, como diz o pastor Isaías, a melhor semana da sua vida.